levar essa turma de 4 patas lá pro quarto, porque Elsa hoje está causando. Elsa tá impossível, ela vem pra cá só com o teclado, derruba a iluminação. Vai ter que trancar as feras, porque senão hoje não vai ter condições. Nem sei o que aconteceu aqui. Então, vou compartilhar a tela. Mandei o texto para vocês, né? Então, vou compartilhar a tela aqui. Então, o nosso texto está lá em Lucas 17, de 11 a 19. É um texto curtinho, é um texto simples, mas de uma profundidade muito grande. O simples pode ser profundo. E aqui está um exemplo bem vivo disso. Vamos lá ler o texto? Agora que eu estou melhorando da engasgada que eu dei. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Ai, que lindo! Linda, né? Bom, gente, vamos entender um pouco, né, esse cenário, esse pano de fundo disso que acabamos de ler. Bom, Jesus estava a caminho para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém, essa caminhada dele para Jerusalém, a gente vê aqui, ó, lá em Lucas 9:51, que ele já sabia que ia para Jerusalém e ele iria morrer lá. Olha o que diz lá Lucas 9:51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Outro texto diz assim que quando estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Ele resolveu ir para Jerusalém. Ele estava ali cumprindo o plano de Deus. E aí, gente, voltando aqui no nosso texto, deixa eu ampliar um pouquinho para ficar mais fácil aí. Então ele estava vindo, né? Ele morava em Cafarnaum, lembra? Só que ele, né, quando ele fez essa caminhada, ele estava indo para Jerusalém, passando entre Galiléia e Samaria. A distância, gente, entre a região de Samaria e Jerusalém é de aproximadamente 150 quilômetros. Um pouquinho mais dependendo da região, né? Mas a média é 150 quilômetros. É uma bela caminhada, não é? 150 quilômetros? Bah, gente! E aí, levava em média essa caminhada 10 dias. Por que levava 10 dias? Até poderia fazer menos. Só que lembra que tinha um tanto de quilômetros que uma pessoa podia percorrer, depois das 6 não podia andar, tinha toda aquela situação, não é? Então,
levava 10 dias essa caminhada. Durante essa caminhada, Jesus encontrou várias pessoas, aconteceram vários milagres. Só que não é o foco de hoje. Então, mas só para entender que Jesus estava a caminho de Jerusalém, passando por Samaria e Galileia, e ali, num povoado, que não diz o nome, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Vamos entender o que era a lepra lá no tempo de Jesus. Hoje a gente nem usa mais o termo lepra, nós usamos o quê? Hanseníase, não é isso? Então mas vamos entender como era essa questão da lepra lá no tempo de Jesus. Eu mandei para vocês aqui, ó, como era então tratado, né, no Antigo Testamento a lepra. Lembrando, gente, que era assim, quando a pessoa tinha qualquer problema de pele, qualquer problema, ele tinha que se dirigir a um sacerdote. Lá o sacerdote ia avaliar se aquilo era lepra ou não. Podia ficar, gente, até 14 dias para dar o diagnóstico. Então, de 8 a 14 dias. Alguns testes eram feitos, e esses testes são feitos até hoje, né? Quanto à sensibilidade. Então, se aquela lesão não tivesse sensibilidade, colocasse uma agulha, beliscasse alguma coisa e a pessoa não sentisse dor, era lepra. Só que a gente vai agora entender que não tem só um tipo de lepra, né? A gente tem outros tipos de lepra. Eu até coloquei para vocês aqui, ó. Né? São 4 tipos de lepra que nós temos. Nós temos a indeterminada, a borderline, a dimórfica, tuberculose, virchoviana. E lembrando que essa virchoviana é a forma mais contagiosa que tem, é a forma mais grave que tem. Ela lesa pele, músculo, nervos e tecidos internos. E a gente sabe que a hanseníase, ela destrói estruturas, cartilagens, então, ó, nariz, orelha, é que cai, né? É que fica sem irrigação o tecido e o tecido morre. E esse tecido morrendo, ou ele atrofia, ou ele faz uma ferida, ele cai, né? Ou ele vai ficar mumificado, ou ele vai cair mesmo, né? Fazer aquela ferida e faz aquele buraco. Então, pegava muito as mãos, pegava os olhos, a visão. E a forma mais grave pegava também órgãos internos, tá certo? Que eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, que é a forma mais grave aí, que é essa virchoviana. Agora me fez lembrar lá no tempo de faculdade. A gente estudava essas 4 formas e até hoje ficou na minha cabeça. Olha, faz tempo isso! As formas da hanseníase. Foi questão de prova. Professora Fátima, uma grande professora, uma enfermeira maravilhosa. Olha lá. Se a Fernanda estiver na live, ela vai estar lembrando disso. Estudava eu e o Chico junto, né? Bom, então a gente entendendo como era esse contexto da hanseníase. Agora você imagina, quando dava o diagnóstico da hanseníase, da lepra, essa pessoa ia para um lugar isolado, fora da cidade. Essa pessoa não podia comprar, ela não podia vender, essa pessoa não tinha mais amigos, familiares, ela ficava longe de todos e ninguém podia ajudá-lo. Só quem podia ajudar uma pessoa com essa doença era a pessoa que tinha o mesmo diagnóstico. Lembra daquele filme Ben-Hur, que a mãe dele e a irmã tá num vale dos leprosos? Lembra do filme? Então é mais ou menos assim. Lembrando, gente, que no nosso país, algumas regiões, principalmente Minas, tinham lugares que ficavam as pessoas com hanseníase, chamava leprosários, os leprosários. É verdade. E tinha até mais ou menos no final da década de 70, começo de 80, ainda existia, tá certo? Então o Brasil
também havia essa situação. Então a pessoa ficava totalmente afastada, segregada, né? Era um isolamento, tinha uma discriminação e era praticamente uma sentença de morte um diagnóstico desse, porque não tinha mais convívio. E nessas regiões era muito insalubre o lugar que eles ficavam, esses vales, e distante da cidade, tá certo? Então, entendemos esse contexto aí, totalmente impuros, eles achavam que era por conta do pecado, aí vinha o castigo, o isolamento, discriminação e a morte dessas pessoas sozinhas assim, né? E quem fazia o diagnóstico eram os sacerdotes, ok? Ok. Então, voltando para o texto, ficaram, aí aparece esses 10 e que fica uma certa distância, e tinha que manter a distância, não podia se aproximar. Aí eu até coloquei o texto para vocês, aqui ó, de Levítico 13, de 45 a 46, diz assim: quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, aqueles da pele, essas coisas, usará roupa rasgada. Olha que só, não podia nem usar roupa normal, tinha que ficar com os trapos. Oh, independente da condição social que essa pessoa tinha. Andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Gente, isso era muito sério. Então, quando a pessoa estava se aproximando, por acaso, de uma pessoa com lepra, com a hanseníase, estava se aproximando e ele não se dava conta porque estava cego ou por outra questão, a pessoa, para alertá-lo, tinha que dizer impuro, impuro, impuro. Ruim, né? Olha que situação. Lá em Levítico, ainda 14, de 1 a 3, olha o que diz o texto. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa for curada da lepra, aí ele tem que cumprir o ritual, os 14 dias, ficar afastado, e assim o texto vai, cheio de recomendações. Então tinha um protocolo para cuidar dessas situações, tá certo? Então, lá do texto de novo. Então vem esses 10 leprosos e fala assim: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles estavam pedindo para todos aqueles que saíram ali ao encontro de Jesus, mantendo a distância. Pediram misericórdia, piedade. Aí, ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Interessante que nesse caso, Jesus não falou na hora: a tua fé te salvou, ou qualquer coisa parecida como alguns outros, né? Ele pegou e falou assim, ó, não falou que estava curando, só falou assim: vão se mostrar ao sacerdote. Vão lá. E eles foram. Interessante que no caminho, enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto eles estavam caminhando, imagina assim, um olhando para a cara do outro. Ué, você tá com o nariz agora. Olha, a sua pele tá limpa. O outro ia falar: olha minhas costas. O outro ia falar: veja como eu estou. Imagina a surpresa desses 10 caminhando e vendo que estavam sendo purificados. Eu vejo que tem uma diferença nesse milagre. Esse milagre foi um processo que aconteceu. Interessante isso, né? Foi uma forma diferente de cura, de milagre. Jesus manda ele se mostrar ao sacerdote. E aí eles tiveram fé
para ir. E não é que na hora que eles falaram com Jesus já ficaram limpos, purificados. Não, foram caminhando. Teve um processo aí acontecendo. Às vezes a gente precisa de um processo também, né? E no meio desse processo acontece tantas coisas, tantas surpresas, né? E aí, olha o que aconteceu. Então eles estavam indo e ficaram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Gente, eu coloco aqui assim, apenas um voltou. A gratidão é uma forma de louvor a Deus. Toda vez que você fala, obrigado Deus, por esse dia, por esse pão, pela família, por essa natureza, pela tua grandeza, pelo meu trabalho, pela minha saúde, você está louvando a Deus. Um coração grato é um coração que presta culto de louvor a Deus. Que lindo, né? E aí, apenas um voltou. Os outros 9 não. Por que será que esses 9 não voltaram? Apenas um voltou. Eu coloquei assim, que esses 9, eles estavam preocupados com o ritual. Se apresentar ao sacerdote, cumprir todo o ritual da lei, para ficarem purificados. Esses daí, penso que agem como um robozinho, sem muita consciência global de tudo aquilo que está fazendo. Seguem regras, dogmas, práticas religiosas, mas na realidade sabe o que está fazendo, a profundidade disso, a importância disso. Então, às vezes a gente vai à igreja por ir à igreja, porque é o dia a dia da igreja. Vai fazer a devocional, porque é o horário da devocional. Mas qual é a importância que você está dando a isso? Então eu vejo que os outros 9 estavam preocupados só com a prática religiosa, né? E aí, um volta. E quem volta, olha só, este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Gente, só um samaritano. E a gente já falou em vários outros encontros sobre a questão do samaritano, como eles eram desprezados. E este era samaritano. E os 9 eram judeus que estavam preocupados com as suas práticas religiosas? Mas um fato interessante, quando eles clamaram a Jesus, Jesus tem pena de nós, tem misericórdia de nós. Nós, todos se colocaram na mesma posição. Às vezes eu vejo isso, e quando eu também trabalhava no hospital, que a doença iguala muito. A doença coloca todos na mesma situação de dependência, de necessidade, de carência. Nivela, né? E quando eles clamaram, eles foram nivelados. Mas na hora de agradecer, só um voltou. Só o samaritano. E ainda o estrangeiro, que era desprezado. Vocês sabiam que quando os samaritanos iam, assim, quando um judeu comprava as coisas, chegava em casa, lavava e purificava e lavava as mãos, porque com medo de um samaritano ter tocado nas coisas que ele estava comprando lá. Olha isso. Estranho, né? E aí, ó, os outros então estavam preocupados com as suas práticas, sem ter racionalidade mesmo, né, espiritual do que estavam fazendo. E a gratidão vem do coração e não é uma obrigação, é espontâneo, é voluntário, tá certo? O que esse homem fez? Olha lá,
Ele se ajoelhou aos pés de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, agradecendo e louvando ao Senhor. Olha lá, eu até coloquei uma figurinha aqui para a gente ver aí ele prostrado, agradecendo a Deus. E os outros 9 continuou a caminhada, né? Levante e vá, a tua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa. Volto lá. Aqui, nosso texto. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Gente, aí eu coloquei assim: a gratidão desse homem fez com que ele recebesse o mais importante, a cura da sua alma. Aqueles 9 tiveram a cura só física, mas a gratidão fez com que esse homem desfrutasse mais do poder, da misericórdia, do amor de Jesus. A gratidão abre portões celestiais, que te dá acesso ao divino. E esse homem teve esse acesso por ter um coração grato. Os outros 9 só tiveram a purificação do seu corpo físico. Mas por conta da gratidão desse homem, ele encontrou a salvação de sua alma, a purificação de sua alma. A gratidão nos faz provar muito mais de Deus. Recebemos porções dobradas do seu amor, cuidado, atenção. Sejamos gratos a Deus. Linda? Não é lindo isso? Que maravilha quando a gente tem um coração grato. Você já ficou perto de uma pessoa que só reclama? Ai, meu Deus, eu não aguento. Só reclama. E quantas coisas boas temos para agradecer. É só a gente olhar um pouco mais. Abre-se nossos olhos da fé. Abre-se os nossos olhos espirituais para contemplar, Deus, as maravilhas que tu tem feito para nós, e assim nós podermos te louvar, te engrandecer, Senhor. Sejam gratos. Quando pensar em reclamar, não, seja grato a Deus como foi esse samaritano. Amém? Amém. Tem que terminar um pouquinho mais cedo, porque o sorteio. Vamos orar agradecendo? Obrigado, Jesus, por tua palavra. Ai, Deus, quantas coisas nós temos que te agradecer e te louvar, porque teu amor é infinito, é grandioso, é salvador, é libertador, purifica. Obrigado, Deus, purifique nossas almas. Purifica, Senhor, nós rendemos a Ti, nós nos colocamos prostrados diante dos Teus pés, ó Deus, para dizer que queremos que Tu purifique as nossas almas. Lava, Deus, as nossas almas, Senhor, como Tu fizeste com esse samaritano. Às vezes, Pai, temos doenças em nossas almas que só Tu pode tirar, Senhor. Só Tu pode curar as doenças, Senhor Deus, contagiosas da nossa alma. Muito mais perigosa do que uma hanseníase, uma lepra do passado, que é o pecado, que é o rancor, que é a mágoa. Deus, tira, purifica, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo! Vamos ao nosso sorteio! Quem foi a vencedora? Foi a... Você viu primeiro do que eu!
outros papeizinhos. Deixa dentro. Deixa dentro, né? Aí, ô Sandra, a Carol vai vir na semana que vem, aí na outra